Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Clique que Vende. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante para todos os profissionais que zelam ou que desejam ter uma boa credibilidade e posicionamento no mercado. O tema de hoje é o Clique que Vende, como uma boa apresentação, seja do ambiente, do produto ou da sua imagem, impacta a sua credibilidade e posicionamento. Vamos abordar aqui por que a boa apresentação de um ambiente de fato é indispensável. A fotografia como vitrine da sua loja. Como o cérebro cria percepção em segundos. Vamos aprofundar com base na neurociência. Vamos falar da expectativa do cliente versus a realidade do mercado. A apresentação como valorização do profissional e como a sua imagem pessoal segue a mesma lógica dessa percepção. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Carvalho, sou mentora, palestrante e ativadora de potenciais. Desenvolvi um método autoral chamado Elite Magnética, onde eu atuo desde a ativação de potenciais, a identidade de marca e toda uma comunicação estratégica, tornando então este profissional em referência no mercado, um profissional magnético. E é justamente com esse olhar de essência, de identidade de marca aprofundado que eu trago para vocês então este tema de hoje. Tenho certeza que vai colaborar muito na carreira de vocês. Então vamos iniciar com o porquê que a boa apresentação de um ambiente é indispensável e por que a forma como você se apresenta segue a mesma lógica. Imagina comigo, você, eu, todos nós, nos tempos de hoje, somos multitarefas. Além da nossa vida pessoal, a demanda da vida profissional, ela é muito grande. Temos que nos capacitar, fazer prospecção, atender, negociar, resolver. Hoje temos o mercado global com toda a esfera das redes sociais que nos exigem grande demanda e tudo isso nos leva muito tempo. Mas mesmo nessas demandas diárias, nós acabamos esquecendo de algo muito importante e que de fato é extremamente essencial. Ele é a base, podemos dizer, até do nosso negócio, por ser esse detalhe que é a porta de entrada para todo o resto. A nossa vitrine, a apresentação da nossa loja, seja do nosso produto ou serviço. Assim como uma foto é a vitrine do ambiente, pensa comigo, a sua imagem é a sua vitrine pessoal. A sua imagem é a marca pessoal, em que o cliente, ao olhar para você, ele vai captar em segundos e ele vai perceber se ele se conecta ou não. É através dessa marca pessoal que ele vai perceber o seu profissionalismo, a sua capacidade de atuação. E a gente vai entender melhor um pouquinho sobre isso, tá? Porque observe, a forma como você se apresenta ao mundo, na sua comunicação, na sua identidade, fala sobre o seu posicionamento, como você se comunica ao mundo. E a imagem, ela revela isso. Da mesma forma com um ambiente ou com um produto. Quando você registra ele, você não está simplesmente tirando uma foto. Você está criando uma conexão, uma experiência. E isso fala também do seu profissionalismo. E é nesse detalhe que muita gente se perde, que mora a grande diferença entre ser mais um na sua área de atuação, ainda que você possa ser muito capacitado e tenha uma grande demanda, ou realmente ser percebido como um profissional de confiança, autoridade e referência. É aqui que muitos ainda falham, porque acreditam que essa não é uma obrigação. Pensa comigo. Se você vai na feira hoje e você tem lá diversas maçãs, você vê lá essas duas. Me fala qual você escolheria. Agora você vai numa floricultura. Qual dessas aí você escolheria? Agora imagina clicar em um anúncio de um imóvel. Nós temos aqui o exato mesmo imóvel, com percepções completamente diferentes. Ao clicar num anúncio, onde ali a gente sabe que tem muitos anúncios, o cliente ele está ali procurando, qual você acha que vai despertar a primeira atenção para ele? Uma foto, ela muda tudo. E olha que aqui eu estou colocando para vocês imagens simples, não estou colocando nada para assustar vocês, nem tampouco também para denegrir nenhum imóvel. Estou colocando algo aqui básico para que vocês possam perceber que detalhes sutis fazem grandes diferenças. Imagine o seguinte, você recebe um panfleto ou assiste uma propaganda na TV ou na internet de lá de um suco. Você, sinceramente,
como você se conectaria? Seria com aquele suquinho na caixinha, como está esse aqui? Ou seria uma percepção sensorial de uma experiência onde você pode tomar um suco ali na frente da piscina, na sua varanda, ou você vendo a fruta cortadinha? Diferente, não é? Agora imagina você entrar em uma loja de roupas. Qual dessas você entraria? Aqui está com a imagem poluída, onde você percebe ali que não tem nem roupas sequer ali em pares combinando, não tem uma boa apresentação, ou aquela que está bem organizada, florida, convidativa para que você entre. Somente de olhar para essas imagens, o seu cérebro, de forma inconsciente, também muito rápida, ele já faz um pré-julgamento e ele analisa para qual ele vai. É como se você dissesse assim, através da imagem: aqui eu vou ser bem acolhido e vou ser bem recebido. Aqui não tem profissionais capazes de me atender. Agora imagina o cliente que clicou no seu anúncio e agora, por curiosidade, ele vai lá na sua rede pessoal para saber mais sobre você, saber quem de fato está representando aquele produto ou serviço. Quando ele se depara com você, ele vai ver se a sua imagem pessoal, em questão de segundos, está coerente, condizente com aquele produto que você está entregando. Então, nesse momento, você já pode se perguntar se a sua imagem pessoal, se as suas redes sociais estão em coerência com quem você é, com a sua identidade de marca e com aquilo que de fato você entrega. Nas imagens acima, coloquei exemplos que eu lido bastante nos inícios de mentoria, onde profissionais, consultores de vendas, empresários têm simplesmente uma foto que não está condizente com aquilo que ele quer entregar para o seu público, nem muito menos com a sua identidade de marca profissional. Abaixo você está vendo profissionais que foram meus mentorados, dos quais passaram por uma mentoria de identidade de marca e eles estão completamente alinhados com aquilo que eles querem entregar. Observe que a forma como você se apresenta cria uma percepção imediata. E assim como uma vitrine bem montada vai atrair clientes para dentro da sua loja e ao clicar ali no seu perfil, ele vai se conectar ou não com você, esta foto bem feita ela vai atrair o olhar do seu cliente. E é nesta primeira percepção visual, onde ele está ali rolando a telinha, é que o cliente decide em questão de segundos se ele se conecta com aquele ambiente, produto ou profissional, ou se ele vai seguir adiante. Agora me conta, você já parou para pensar como está entregando essa primeira experiência ao seu cliente? Vamos entender através da neurociência como essa fotografia, que é a vitrine da sua loja, traz uma conexão, uma percepção para o seu cérebro em segundos. Imagina agora que a gente vai pegar um limão, a gente vai cortar e vamos espremer. Faz isso comigo aqui agora. Só imagina que a gente está cortando um limão e que você está espremendo ele na sua boca. Qual é a sensação? Agora vamos pegar uma linda rosa vermelha e vamos cheirar. Qual é a sensação de você estar agora imaginando cheirar uma rosa vermelha? Imagina agora que você está bebendo a sua bebida preferida. A minha é café. Eu não sei qual é a sua. Qual é a sensação? Agora pensa aí. Numa secreção no nariz. Estranho, né? Agora pensa no bebê fofinho. Olha para isso. Percebeu suas reações? Mas eu só falei para você imaginar. Eu não disse para você pegar o limão e espremer, nem para pegar uma rosa de fato e cheirar. Como é que isso acontece? Pensa o seguinte, assim como você agora teve essas percepções, o seu cliente também tem quando ele vê a sua imagem, quando ele vê a apresentação do seu produto ou serviço. Nós nos conectamos, o nosso primeiro contato é através da imagem. E isso acontece antes de qualquer interpretação racional, antes de qualquer experiência que ele possa ter.
Tudo passa pela nossa percepção, ou seja, o nosso cérebro ele vai estar captando sinais o tempo todo através do nosso sistema, criando então uma impressão instantânea. E é por isso que uma apresentação que você faz não é somente através da sua palavra ou do seu mega profissionalismo, mas é também através da apresentação visual do seu produto, serviço e também da sua marca pessoal. Como é que isso ocorre então? Vamos compreender para que a partir de agora a nossa conexão seja completamente diferente e a gente possa apresentar imóveis de qualidade gerando uma grande credibilidade para o nosso profissionalismo. Então, basicamente, a gente pode olhar como de três formas. Primeiro, as nossas percepções, as nossas informações são captadas pelos sentidos. Tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, tudo que eu ouço, tudo que eu cheiro, tudo que eu degusto. Percepções cognitivas que eu vou ter ali através desses estímulos e vão me gerar percepções. Pelos significados não ditos e pelos conteúdos internos. Então vamos entender isso melhor. Tudo começa através dos nossos sentidos. Nós vamos absorver essas informações através do nosso sistema sensorial, do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu sinto, do que eu toco. No caso, quando a gente fala de apresentação de imagem, é através do que eu vejo. E através dessas informações, o meu cérebro ele vai fazer registros. Na hora que ele capta essa mensagem, ela vai ter de duas formas. Uma através de mensagens das quais não são ditas. São mensagens subliminares que a gente pode falar, mensagens como sutis ou também como mensagens arquetípicas. Por exemplo, uma imagem como uma rosa, ele vai carregar um símbolo coletivo de quê? De afeto, de delicadeza, de amor. Ele tem uma mensagem que é coletiva a todos. Eu não preciso necessariamente ter uma experiência com a rosa, de alguém ter me dado a rosa, mas eu já ouvi, eu já vi em filmes, experiências coletivas das quais eu tenho aqui essas informações no meu inconsciente coletivo também, que essa mensagem de rosa, ela traz essa mensagem subliminar de afeto, de amor. Da mesma forma, se a gente for falar de uma mensagem de uma casa que traz a sensação de segurança ou de aconchego, se a gente for falar de um sol que irradia, que ilumina, que dá vida, são mensagens subliminares, são mensagens coletivas que todos entendem da mesma forma. Então, meu cérebro, quando capta essa informação, o que é que ele vai fazer? Ele vai captar essa informação e na mesma hora eu vou ter significado dessas informações. Porque entenda, toda imagem, toda comunicação carrega uma informação. Essa informação ela pode ser sensorial coletiva, como essa informação pode ser também através das minhas informações e percepções internas. Como isso acontece? Imagina que aquela mesma rosa que tem um significado de amor, de afeto, eu, em algum momento da minha vida, tive uma experiência em que eu passeei em um jardim, tinha uma rosa e eu me furei com aquele espinho. Imagina que eu senti dor, senti angústia e aquilo gerou uma informação em mim e logo todas as vezes que eu vejo essa rosa eu não gosto, eu vou repelir. Se alguém vier me dar rosas, ao invés de eu sentir o amor e o aconchego, eu vou repelir. Isso porque eu tenho conteúdos internos meus e experiências próprias que me fizeram ter uma percepção particular sobre aquilo ali. Da mesma forma, o limão. O limão, de forma geral, para todos, a gente vai dizer o que? Olha, ele é amargo quando você vai colocar ali na boca. Mas tem pessoas que adoram limão. Por que será que uns gostam de doce, outros de salgado? Por que será que para alguns o limão ele é amargo ou para outros ele vai ser muito bom? É experiência pessoal, conteúdos internos. Então, logo, o que a gente pode falar? Que uma informação, quando ela vem captada através dos sentidos, primeiro ela vai passar pelo significado não dito, ou seja, tudo carrega uma informação, seja uma rosa, seja um sorriso, seja um tom de voz, seja qualquer outra imagem ou comunicação, ela vai carregar uma informação. E claro, essa informação, a gente está falando aqui, por exemplo, um sorriso onde traz o sentido de acolhimento, de alegria, de abertura, quando toda a minha expressão facial está congruente, ela é esse sorriso. Um sorriso quando eu tenho uma face onde está franzindo, onde tem outros aspectos dos quais não condizem, aí ele já está dizendo falsidade. E ainda assim, nesses dois aspectos, a gente tem aqui informações coletivas que todos compreendem sem precisar
passar por uma experiência pessoal. E aqui a gente tem outra informação, que é quando a gente recebe um conteúdo externo e ali o meu cérebro tem conteúdo interno, que eu tive uma experiência daquilo ali, seja de que eu vi, ou eu vi a minha mãe e eu senti, eu absorvi aquela informação e agora eu já tenho um próprio conteúdo interno. A mesma coisa para quem gosta de café forte ou café fraco, ou quem simplesmente não gosta de café, para quem prefere tomar uma cervejinha, para quem prefere um vinho, para quem prefere um suco. São informações internas que você vai ter e outras coletivas, como a gente já falou. Então, resumindo, toda imagem carrega uma informação e ela vai criar uma sensação, uma percepção na pessoa que está vendo. E agora vamos falar da regrinha dos 3 segundos, que alguns dizem que é conversa, que isso não existe, outros dizem que não, que isso está certo mesmo, que essa regra está valendo, a gente tem que prestar atenção nela. Então vamos entender de fato se ela é real e por que que a gente fala dela. Vamos entender através da neurociência. A gente tem dentro da neurociência o princípio da economia cognitiva. Simplesmente é economia mesmo de gastar energia ali. Então, o que que acontece? Eu estou olhando o WhatsApp ou o Instagram, eu estou rolando a tela e a razão pela qual eu estou rolando e eu não me conecto, ou de repente eu paro e chamou a minha atenção, eu faço, é porque o meu cérebro quer economizar energia simplesmente para aquilo que é importante. E ele faz isso em todos os aspectos da vida. Seja quando você vai precisar estudar, quando você vai precisar ter uma conversa, quando você vai precisar focar em algo, ele está economizando energia o tempo todo. Simplesmente ele guarda para naquele momento em que você utilizar para o seu foco. Então, essa energia cognitiva a gente utiliza também na regrinha dos 3 segundos. Significa que se em 3 segundos, se logo neste início, na hora que eu captar uma imagem, o meu cérebro não conectar com aquilo ali, ele achar que aquilo não é interessante, ele vai rolar a tela. É basicamente isso. Um outro efeito muito interessante chamado efeito halo. Esse efeito, ele fala de uma boa impressão visual, que gera uma percepção positiva para todo o restante. Como é que funciona isso? O efeito halo foi descrito por Edward Durkheim, onde ele mostra que a nossa mente generaliza a primeira impressão e o cérebro vai julgar então todo o resto. Como é que pode isso, minha gente? Mas isso é real. Ele observou através de superiores militares que tendiam a classificar lá soldados através de boa aparência física. Então eles basicamente olhavam para aqueles soldados que tinham uma boa aparência física e eles diziam: não, ok, você vem comigo e você não vem comigo. E ele generalizava esses que ele diziam que tinham bons aspectos físicos, trazendo ele como uma imagem positiva. Logo, este psicólogo foi analisar e se aprofundar e ele percebeu que de fato existe um padrão neural do qual todos nós passamos. Basicamente um único detalhe vai mudar tudo. Se uma imagem que o cliente vê transmite valor, transmite cuidado, transmite autenticidade, é como se o cérebro dele, em questão de segundos, dissesse assim, ó, essa pessoa é boa no que ela faz. Da mesma forma, se você não tem uma boa apresentação de produto, de imagem, da sua própria comunicação, ele vai de forma inconsciente dizer, ó, todo o resto deve ser assim. Então ele não vai, é como se você não tivesse credibilidade com ele. Então imagina aí que situação a gente tem o efeito halo, temos o efeito da economia cognitiva que o cérebro quer economizar e nós temos também o nosso cérebro que ele vai se conectar ou não através das suas informações. Lembra, se eu tenho uma informação sensorial através de um inconsciente coletivo, seja de uma flor, de uma casa que traz aconchego, se eu exploro essas conexões, eu vou ativar ali, ó, o sistema emocional do cérebro. Então, como é que funciona até um poder de decisão de compra? Nós temos o sistema emocional e o sistema racional. Basicamente, vamos dividir aqui nos 2 sistemas do pensamento, para ficar mais fácil para a gente entender. Então, a parte emocional, ela é a parte que vai conectar as suas crenças, a sua parte sensorial daquilo que é o significado daquilo para você. Não é uma casa, é uma casa. É qual é o significado daquela casa para você? Qual é o significado daquela flor para você? O significado emocional é onde eu vou me conectar. Através de quê? De informações
de um inconsciente coletivo, de informações gerais. Se eu percebo que uma casa ela tem um significado emocional, de segurança, de acolhimento, de conforto, de aconchego, eu posso trabalhar uma apresentação através disso. Prestem atenção que isso aqui, ó, é uma chave para vocês. Então, na hora que o cliente ele vê uma boa apresentação daquele produto, você vai ativar o sistema dele emocional e ele vai ali se conectar. Onde é que entra o racional? É quando, através daquele emocional que diz se eu quero, eu gostei, é isso, o racional ele vai agora analisar, vai fazer conta, vai saber se é viável para ele e é onde eles vão ali, ó, discutir, analisar, mas tenha certeza que o emocional vai estar dizendo o tempo todo ali eu quero, eu quero, eu quero, e o racional é onde vai estar analisando. Cabe aí agora um bom profissional, negociador, saber argumentar compreendendo esses dois sistemas para trazer o melhor para o seu cliente. Mas voltando, vamos entender a expectativa do cliente versus a realidade do mercado. Então pensa comigo. Todo ambiente, todo produto, todo serviço carrega um valor. Seja você vendendo o produto, seja você comprando um produto, a gente sabe que a gente espera que aquele produto seja valorizado, bem apresentado, cuidado nos detalhes e tratado com profissionalismo. Se eu estou comprando algo, eu espero que no mínimo aquele profissional que esteja me oferecendo um produto seja capacitado tanto para entender sobre aquele produto, mas também sobre as minhas dores e desejos, que ele me traga a solução adequada. Eu espero, no mínimo, que ele seja um bom profissional, que seja coerente com aquilo que ele está fazendo. Da mesma forma, o seu cliente espera de forma inconsciente isso de você. Então, a percepção inicial para que aquele cliente confie em você naqueles primeiros 3 segundos, naquela percepção inicial, ela vai passar pela apresentação. E a realidade do que a gente vê hoje é bem diferente. Ambientes fotografados às pressas, sem nenhuma imagem visual adequada, produtos apresentados sem nenhum cuidado, sem nenhuma conexão visual nem emocional, profissionais com imagens pessoal desalinhadas, escuras, improvisadas, sem atenção, sem ângulo, sem luz, sem composição. Gente, a cada coisa que eu vejo, vocês não fazem ideia. Sem estratégia visual, nem para quem vende, nem muito menos para quem compra. Eu estou trazendo um imóvel para vocês, que é uma casa muito linda, da qual eu fiz um dos materiais de filmagem e produção. E a imagem inicial que tinha, você observa que é um imóvel bonito, que as imagens ainda dá para ver que ele é um imóvel bonito, mas a percepção sensorial, a captação de ângulo, quando a gente vai observar, ela é completamente diferente. E eu procurei as imagens mais aproximadas dessas para trazer para vocês, para que a gente pudesse perceber a diferença. Agora imagina, você tem um profissional que diz que ele é de extrema qualidade, ele é competente na área, mas ele não olhou para esse quesito apresentação. Você tem do outro lado um cliente, no caso aí o proprietário de um ambiente, de um imóvel, no qual confiou a este corretor de imóveis e ele esperava que no mínimo aquele patrimônio fosse valorizado para ser apresentado no mercado como a melhor maçã da feira e não aquela maçã podrezinha que a gente viu. E o resultado foi que, infelizmente, foi uma maçã não muito bonitinha que foi apresentada, e é o que a maioria dos profissionais, infelizmente, ainda fazem. Então, o cuidado de uma apresentação é muito importante, assim como o cuidado de uma imagem pessoal. Acreditem, gente, isso é real. A gente vê profissionais de alta qualidade que não estão coerentes com a informação que estão trazendo, seja com imagens com decote, seja com imagens completamente desconectadas. Quando a gente tem aí outros profissionais que estão na frente cuidando da sua imagem, cuidando do seu profissionalismo. E aqui vale dizer o seguinte: quando a gente fala de imagem, estamos falando de a imagem que ressoe com quem você é, que seja autêntico, que seja verdadeiro, que seja alinhado com a sua essência. E acredite, isso dá para perceber. De forma sutil, a gente sabe quando algo é completamente fake, quando é completamente colocada ali uma máscara, que infelizmente a gente vê isso também. Um profissional, ele quer se apresentar bem, ele vai colocar uma máscara no mercado e ele vai para lá. Então, assim, tomem cuidado com esse tipo de apresentação. Meu conselho, se vocês querem realmente fazer um trabalho de qualidade, olhem para dentro, entendam quem vocês são, para que vocês saibam como vocês querem entregar isso para o mercado.
E agora, uma apresentação como valorização de um profissional. Vamos lá. Quando você apresenta bem aquilo que você entrega, imediatamente você vai gerar confiança. Lembra lá? Efeito Halo, a economia cognitiva, você vai gerar ali a captação da informação, o cliente ele vai perceber a qualidade do produto, logo ele vai entender que você é um bom profissional. Você vai se diferenciar automaticamente no mercado dos demais, independente até daquele que possa estar apresentando com qualidade, mas ele não está apresentando com a qualidade de identidade sensorial que você tem. É completamente diferente. Além do que, você também vai construir uma autoridade, uma marca pessoal forte e cada vez mais crescente, e você vai criar uma conexão real com a outra pessoa que está do outro lado. Quando a gente fala de imagens sensoriais, imagens que destacam, que trazem a essência, seja de um ambiente, de um produto, de uma pessoa, a gente está falando desses aspectos aqui. Aqui você tem imagens que criam conexões nos pequenos detalhes, gerando uma emoção no olhar de quem vê. São detalhes sutis e minuciosos quando a gente está falando de uma apresentação, de um ambiente. Aqui, o cliente, quando ele vai olhar um ambiente, que ele vai olhar ali o produto que você está oferecendo, ele percebe como se ele estivesse passeando e tendo uma própria experiência dele, a própria experiência dele naquele ambiente, naquele produto. Aqui a gente tem outros tipos de fotos, que são fotos mais amplas, onde a gente vai observar também todo o espaço. Então a gente pode ter tanto fotos mais fechadas como fotos abertas que vão criar essa conexão de amplitude, que são muito boas. A gente tem também fotos profissionais, de marca, de identidade de marca, que aqui a gente pode falar o seguinte, ó, vai fortalecer sua marca pessoal, ampliando a sua presença no mercado. Ela transmite credibilidade, confiança e essência, e tudo aqui que a gente está falando, todos esses profissionais que vocês estão vendo aqui, foram meus mentorados, que trabalharam, que fizeram todo esse trabalho de identidade de marca realmente para trazerem a essência deles para o mercado. A gente pode falar também de fotografias que são fotografias autênticas dentro de quem você é, da sua essência, ou seja, quais são os seus valores, o que conecta você de fato, aquilo que é essencial, que você não abre mão e que é inegociável dentro da sua vida, que você pode trazer isso para o mundo e que conecta com o mundo também. Né? Como é que você traz isso? Tudo isso na estratégia de comunicação de marca a gente tem, mas você também pode fazer esse tipo de imagem onde você vai se conectar através da sua essência. Claro que dentro de uma coerência, onde se você é um profissional e aquele sua rede social, ela está como profissional e pessoal, precisa ter uma coerência daquilo que você está trazendo, uma medida para aquilo que você traz. Agora, se você tem uma rede social simplesmente pessoal, você está ali no seu fechadinho, no seu privado e está tudo certo. Porque a verdade é muito simples. Ou a sua imagem visual afasta, não gera credibilidade nem posicionamento, ou ela vai aproximar você do seu cliente, conectar e criar desejo. A pergunta agora é: qual é a sua escolha? Para você que escolheu por criar desejo, se conectar, gerar credibilidade e posicionamento através das suas apresentações, eu estou trazendo agora para você o Fotografia que Conecta, que será presencial no dia 29 aqui em Salvador, na Faculdade Unime Anhanguera do Shopping Paralela. Neste evento, nesta imersão de 4 horas, você vai ter conteúdos profundos onde você vai aprender a compor cenas que transmitem aconchego e amplitude, aplicar a neurociência, o neurodesign para criar conexão emocional, criando percepção de valor. Você vai aprender a configurar o seu celular para criar qualidade profissional, entender sobre enquadramentos e ângulos estratégicos, aprender a fotografar ambiente de forma assertiva e conectiva, entender sobre iluminação natural artificial, editar imagens do seu próprio celular e de bônus também vamos falar sobre imagem pessoal e como parte estratégica do posicionamento. Tudo isso você vai ter agora no dia 29 para você se inscrever. Você tira uma foto e você vai encontrar o site do Fotografia Magnética para você se inscrever. A Unime Anhanguera, o Cresce Bahia e a Imobiliária Simone Nascimento são nossos parceiros institucionais, apoiadores
neste evento, nesta imersão. E como contribuição minha, estou trazendo um valor maravilhoso para vocês. Aproveitem, porque é uma imersão bem profunda e vocês vão virar a chave do profissionalismo de vocês. E para quem quiser me seguir nas redes sociais e saber minhas mentorias sobre identidade de marca e comunicação estratégica, basta clicar aí ou anotar o meu Instagram ou o meu site. Aguardo vocês, tenham um excelente dia.